E como é que você foi parar no São Paulo? Pela proximidade do clube? Um motivo foi, o outro que no indiano tinha muitos diretores do São Paulo, pessoal que convivia com São Paulo, no São Paulo. E o mais interessante é que quando eu tinha 13 anos, teve um teste, uma peneira lá no Marechal Floriano, ali na Marginal. Um teste do São Paulo, acho que era o Sub-15, alguma coisa assim. E quem estava observando era o POI. O POI trabalhava nessa faixa etária. E aí eu passei no teste. Passei no teste, eu fui me apresentar lá no Sub-15 com o POI. Aí ele olhou para mim e falou assim: Ah, garoto, né? Você é muito pequenininho, né? Volta mais para frente aqui, né? Eu falei: Ah, nesse lugar eu não volto nunca mais, tá? Cara, fiquei doido da vida. Pô, eu passei no teste e de repente não. E aí esqueci, comecei a jogar só no indiano de final de semana tal. Tinha jogado no Dente de Leite do Nacional, joguei no Pirituba, né? Tem o pessoal aqui, o pessoalzinho do Banespa, futebol de campo, né? Futebol de salão não. E aí vai conversando tal, e um vai falando pro outro. Aí eu comecei a jogar só no indiano, e aí quando eu tinha 16 anos mais ou menos, 16 anos, um primo do meu pai conhecia o Firmo de Melo, que era o treinador do Sub-20. Antigamente era diferente, né? Não era júnior, nem Sub-20. O Sub-20 podia ser, mas era juvenil A, B e C. Então era Dente de Leite, Dentão, juvenil A, B e C. Então eu fazia um teste no juvenil C, que seria o primeiro ano de Sub-20. E aí ele conhecia o filme dele, eu fui fazer o teste, fiquei na hora. Só que quando eu esse ano que eu fui, eu estudava, acho que eu não lembro se era de manhã ou à tarde, mas o treinamento era no mesmo horário da escola. Aí como eu tinha idade pro Dentão, eu fui pro Dentão, né? Foi que seria hoje seria o juvenil, né? O sub-17. E aí acabei ficando, sumi uma vez que eu não tava cansado de jogar futebol, fiquei um tempo fora, meu pai não sabia de nada. Por quê, Zé? Eu não sei, eu tava meio cansado, eu ia praticamente ia de ônibus para São Paulo, ia a pé, às vezes eu morava ali no Butantã pertinho, e eu também não tava gostando muito do treinador, que às vezes me botava no banco e tal. Quem que Eu era não gosto. ele? Era o seu. Eu não lembro direito o nome dele, né? Mas ele tinha acabado de chegar no. Porque antigamente quando eu fui pro Dentão era o Boca. Aí depois entrou, não sei se era seu Flávio, alguma coisa assim. Aí começou a me deixar meio de lado, aí eu meio que sumi. Aí eu saía para treinar, meu pai não sabia de nada, ia para escola e tal. E lá no indiano questionaram meu pai: "Ó, por que que o Zé Sérgio sumiu?" Aí meu pai falou: "Sumiu? Aí tá indo treinar?" Aí deu uma. Eu só não apanhei porque eu tinha uma idade maior, senão se fosse mais cedo eu tinha tomado uma surra do velho. Você ia pra onde? Ah, assim, eu não lembro, eu ficava andando por lá, como se fosse cabular a escola, só que aí na Você escola, cabulava o treino. cabulava o trem. E aí acabei voltando, e aí realmente passei que aí entrou o Mário Juliato. O Mário Juliato assumiu, e aí eu voltei. Aí acabei dando sequência, né? Quem foi o treinador que levou pro time principal? Então foi interessante, foi o POI. Foi interessante porque eu tava lá no juvenil, acho que ainda era juvenil C ou B, tinha ó, o juvenil A, que era o Colonese, o Mug, essa turma toda, né? Que era. Pessoal do Dente de Leite, que foi vice-campeão na primeira edição em Exatamente. 69. O pessoal Murici. O Murici, só que o Murici já estava no profissional, esse Uhum. pessoal tava lá, tava ainda no último ano de base, né? E aí o Piau estava machucado, o Zé Carlos Serrão estava machucado, precisava de alguém para fazer o treino.
para treinar no coletivo. Parece que o Mug também estava com problema, que era do Juvenil A. Aí me chamaram. Como eu conhecia assim, o Pedro Rocha, eu acho que ele deve ter dado uma força também. Falou, não, traz o menino tal. Em função da amizade com o Rivelino, essas coisas todas. E aí acabei indo fazer um coletivo. Daqui foi até no Campo Nacional. Numa terça-feira, se eu não me engano, teve o POI. Antigamente fazia-se muito coletivo, né? E o mais interessante, antigamente não fazia adaptação de jogador. Ponto esquerda era ponto esquerda, lateral era lateral. Então vou buscar aqui, ou eu vou contratar um lateral, ou eu vou contratar um ponto esquerda. Não é que nem hoje, vou adaptar o lateral esquerda na lateral direita, ou o ponto, que não tem mais, né? Mas o atacante para um lado para o outro. Então era uma coisa mais certa. Aí eu fui falar, fiz o coletivo no time reserva na terça-feira. Fui muito bem no coletivo. Aí na quinta-feira teve um outro coletivo no Morumbi, que a gente ia jogar, que o São Paulo ia jogar contra o América de Rio Preto, num domingo à noite, 7 horas da noite. E aí eu fui muito bem. Chegou na quinta-feira, o POI me pôs de titular, para treinar o coletivo de titular. Eu fui muito bem jogando. Era difícil, né? Porque esquema do Zé Carlos Serrão, o Terto era o ponto direita, seria Terto, Serginho e eu. Um time bem ofensivo. Aí eu fui bem no coletivo, acabei estreando contra o América de Rio Preto no domingo, 7 horas da noite, com chuva. O São Paulo perdeu o jogo de 1-0. Mas eu fui muito bem aquele jogo. Aí nunca mais voltei pra base. Aí fiquei no profissional. O Poi lembrou que você era o baixinho que ele passou? Não? Você nunca falou com ele? Ele era meio bravo também, né? O Poi era bravo demais, cara. Eu lembro, o Poi, ele era disciplinador e coisas assim. E os caras faziam sacanagem, né? Uma vez nós íamos jogar no interior, paramos num restaurante para almoçar, e o pessoal, na hora da sobremesa, moleque, né? Começa. E os caras ficavam, né? O Arlindo, principalmente, pega mais, pega mais. Se serve aí, se serve aí. Eu enchi meu prato sobre, rapaz. Pode chegar atrás de mim e falar assim: menino, se fizer isso de novo, não vai vir mais. E os caras dando gargalhada. Todo mundo conhecia o Poi, né? Assim, eu tava começando. Mas foi interessante. Foi assim, aquelas coisas que acontecem, né? Que você jamais espera. E depois foi só ascensão, né? Aí, 77, comecei em 76 praticamente, né? 77 já titular com o Minelli. 78, 79, até vi as contusões, né? Depois que vieram as contusões, aí foi problema.